Oi, turma, bom dia. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a função quadrática. A função quadrática, ela também pode ser chamada como função polinomial do segundo grau. E ela vai estar envolvida em situações, por exemplo, como esse lado aqui da esquerda, né? Que está mostrando pra gente que um agricultor quer construir uma horta. E a horta, ela vai ter um muro, que é essa parte cinza aqui, né? E a gente vai ter aqui um retângulo. E ele sabe que essa medida aqui é x, que é igual a essa, porque a gente tem um retângulo, enquanto esse lado aqui mede 120 menos 2x. E ele quer descobrir o tamanho dessa horta, a área dessa horta, na verdade. Então, como é que eu resolvo uma área? Eu vou fazer a base vezes a altura, que é o que está escrito aqui. Então, quando eu faço a distributiva, eu vou chegar em menos 2x ao quadrado mais 120x. E assim eu consigo substituir valores de x e descobrir qual vai ser a área que vai ser mais adequada para a minha situação, para a minha necessidade. Tá? Então, essa ideia da função, ela consegue substituir vários valores para eu poder adequar a minha realidade, a minha necessidade. Então, eu até coloquei esse quadro aqui ao lado, ó, eu quero que vocês acompanhem aí comigo. Toda função de reais em reais, ou seja, os meus valores de x são valores reais, então as minhas respostas, né, os meus valores de y também são em reais. Com a lei do tipo. Então, isso é uma coisa muito importante. A gente tem aqui, ó, a lei que é a função do segundo grau. Então, sempre que eu desconfiar é uma função do segundo grau, eu tenho que ver se ela tem essa carinha aqui, porque essa é a cara da função do segundo grau, tá? Com A pertencente aos reais, e a gente tem um asterisco ali. O que isso significa? Que o meu A não pode ser zero. Por que o meu A não pode ser zero? Porque pensa comigo, vamos supor que o A é igual a zero. Então, eu tenho zero vezes x ao quadrado, mais um número qualquer vezes os x, mais um valor de c. Quanto que dá zero vezes qualquer coisa? Zero. Aí a minha função ela passa a ter essa carinha aqui. Isso daqui é uma função o quê? Exatamente, do primeiro grau. Então, o A não pode ser zero para eu não perder a função do segundo grau, tá? Já os valores de B e C, eles sim podem ser negativos, inclusive os dois ao mesmo tempo, tá? A gente não tem restrição, mas o A não. O A nunca pode ser zero, mas pode ser positivo ou negativo. Então, por exemplo, aqui, ó, eu coloquei a letra A e a letra B aqui e eu quero que vocês respondam aí comigo. Na letra A, quem é o meu coeficiente A? O meu coeficiente A é aquele valor que está sempre na frente do x ao quadrado. Então, eu até posso escrever assim, ó, f de x é igual a x ao quadrado mais bx mais c, tá? Eu coloquei só essas letras em maiúsculo para chamar a nossa atenção. Vocês por aí vão ver sempre em minúsculo. Então, observe a função que eu tenho aqui embaixo. Eu tenho 2x ao quadrado menos 3x menos 2. Então, quem é o meu coeficiente A? Ó, observa quem tem o x ao quadrado. É o 2. Quem é o meu B? Ó, menos 3. Tem que levar o sinal? Sim, tem que levar o sinal. E o meu C vale menos 2, tá? Então, agora, olha a letra B aqui, ó. Quem que é o meu A? Meu A é 3. Quem que é o meu B? Meu B é 7? Não. Por quê? Porque o meu B, ele tem um x ao lado, né? E o que eu tenho aqui é o termo independente, que é um termo que não tem valor de x. Portanto, quem que é aquele dali? Ele é o C. Só que eu também não posso responder só isso. Eu tenho que colocar que o B vale 0, tá? Então, para a gente começar, eu trouxe um exemplo aqui para a gente resolver juntos. E a questão é o seguinte. Determine os coeficientes a, b e c da função f de x é igual a x ao quadrado menos bx. Eu esqueci de escrever esse x aqui, tá? Mais c. Eu sei que o f de 1 vale 2, o f de 2 vale menos 1 e o f de 0 vale 1. Então, quem é essa minha função genérica? Bom, ela é f de x igual a x ao quadrado menos bx mais c. Como ele me dá esses três valores aqui, ó, o que a gente vai fazer é o seguinte. Ele está me falando que quando eu substituo o valor de 1 no lugar do x, eu sei que o y vale 2. E é isso que eu vou substituir na minha função, tá?
Então, o f de x, ele é o y. Então, por eu poder entender isso, no lugar que está escrito f de x, eu vou poder substituir o 2. Então, eu vou colocar primeiro que a vezes x ao quadrado. Meu x é 1, então 1 ao quadrado. Menos b vezes 1 mais c, e eu vou igualar a 2. Eu nem vou terminar de resolver agora ela, tá? Eu só vou substituir mesmo. Eu vou fazer que f de 2 é igual a menos 1. Então, vai ficar aqui a vezes 2 ao quadrado menos b vezes 2 mais c é igual a menos 1. E vou fazer a f de 0, que é igual a 1. Então, vai ficar a vezes 0 ao quadrado menos b vezes 0 mais c é igual a 1. E daí, daqui sim, ó, dessas três aqui que a gente vai resolver propriamente a função para descobrir quem que é quem. Então, assim, aqui eu sei que vai dar 0 e aqui eu sei que vai dar 0. Já sei que o meu c vale 1, tá? Então, cada vez que eu for resolver as outras, no lugar do c eu já vou colocar 1. Então, eu vou começar pela primeira. Vai ficar aqui a menos b mais 1 é igual a 2. Só que eu já vou jogar esse menos 1 para o outro lado. Então, a menos b é igual a 1. Já de baixo, ela me fala que 4a menos 2b mais 1 é igual a menos 1. Menos 1, menos 1, menos 2. Pronto. Só joguei o 1 do c para o outro lado, tá? Então, o que eu preciso fazer agora é resolver essa situação. Então, o que eu posso fazer? Bom, eu vou ver que número eu tenho aqui na frente do a. Eu tenho um 4. Então, vou multiplicar a sentença de cima por menos 4, porque daí assim eu consigo anular o meu valor de a, tá? Então, a vezes menos 4, menos 4a, menos com menos mais, então mais 4b é igual a menos 4. Na sentença de baixo, eu fico que 4a menos 2b é igual a menos 2. Quando eu somo, aqui vai dar um 0, aqui vai ficar 2b é igual a menos 6, ou seja, o meu b vale menos 3. O que está faltando agora é descobrir o meu valor de a. Então, eu vou pegar essa primeira sentença aqui, no lugar do b, eu vou substituir o menos 3. Então, eu fico com a menos b é igual a 1. Só que o meu b, ele é menos 3. Então, isso daqui eu posso reescrever como a mais 3 é igual a 1. Então, o meu a fica 1 menos 3 menos 2. Então, quem é a minha função? Bom, ela é f de x igual a menos 2x ao quadrado. O meu b é menos 3, mas ali eu tenho menos também, então menos com menos mais, então mais 3x mais 1, tá? É essa aqui a minha função. Um outro tópico que é muito importante para a gente estar conversando é a respeito da função, do gráfico da minha função. Então, eu vou dar zoom em cada um desses 6 gráficos que eu coloquei aqui para a gente pontuar algumas coisas. Então, vou começar neste daqui. O que eu quero que vocês prestem atenção? Que eu montei uma tabela e da tabela eu montei um gráfico. Observa comigo o seguinte, eu coloquei no lugar do x valores negativos, coloquei o 0 e coloquei valores positivos. E o meu gráfico termina e começa no mesmo ponto em relação a y. Isso a gente está pensando numa situação estética, tá? Porque a gente quer um gráfico esteticamente bonito. Deixa eu arrastar um pouquinho para o lado, ó. Tá vendo que aqui acontece a mesma coisa? Ó, aqui também. É que eu tô pensando na estética desses gráficos, tá? Então, de uma forma geral, o que eu preciso ter nesses gráficos? Eu preciso ter as raízes e eu preciso ter um ponto de máximo ou um ponto de mínimo, tá? A gente ainda vai ver as raízes e os pontos de máximos ou de mínimos, que são os vértices. E daí, a partir disso, a gente vai começar a construir o gráfico. Mas, num primeiro momento, se a gente vê um gráfico, a gente já consegue montar uma função. Então, por isso que eu trouxe aqui o gráfico das funções. Então,
o ponto A e o ponto B são as raízes. Então, o que aconteceu? Eu vou procurar aqui na minha tabela onde eu tenho os zeros. Então, quando o y deu 0, eu posso fazer só um ponto a mais, um ponto a menos, sabe? Um ponto para a direita, um ponto para a esquerda, um valor, né, para a direita e um para a esquerda, tá? O vértice vai ser sempre o ponto que vai estar entre essas duas raízes. Então, por exemplo, deu aqui e deu aqui, certo? Então, tu vai somar. Quanto é que dá menos 1 com 3? Vai ficar 2. 2 sobre 1, pode ver, ó. Meu x ficou no ponto 1, então eu teria que fazer o ponto 1 também. Então, eu fazendo esse ponto aqui já é suficiente. Mas, como eu falei, um pouco mais pra frente eu vou falar diretamente como vocês vão chegar nesses 3 pontos pra gente estar fazendo o esboço de um gráfico. O que é importante observar aqui, ó? A construção dessa minha função. O meu valor de x aqui, ele está sem número na frente. Então, se ele está sem número, quem é o meu valor de a? Mais 1. Por ser um valor positivo, observa como ela está virada para cima, como ela faz o desenho de um U, tá? Olha essa aqui ao lado também, ó. O meu x aqui também é mais 1, ó. Ela também está virada para cima. Olha essa aqui ao lado, ó. O meu x aqui também é mais 1, então ela também está virada para cima. Então, uma das coisas que a gente já pode entender aqui é que quando o meu valor de a ele é positivo, ela é virada para cima. Então, a gente fala que ela tem a concavidade voltada para cima. Outra coisa que é legal a gente observar entre essas duas tabelas aqui, que é esta tabela e esta tabela aqui. Nessa tabela aqui, a gente tem só um valor que deu 0 no lugar do y. Significa que quando eu resolvo essa equação do segundo grau, lá na Bhaskara, eu vou chegar em um delta igual a 0. E quando eu chego nesse delta igual a 0, eu tenho só uma raiz, que por o delta ser igual a 0, é o meu vértice dessa minha função, né? Outra coisa que a gente já consegue ver é o seguinte, tá vendo que aqui está escrito mais 9? Olha onde cortou no lugar do y, né, no eixo do y. Aqui, ó, o meu y é menos 3. Olha aqui onde cortou no eixo do y, no menos 3. Então, eu sei que o ponto C, o valor C, é onde vai cortar no eixo do y. Agora, olha essa última função aqui, ó. Eu tenho um mais 3 aqui, ó. Foi onde cortou aqui no eixo. Observa que essa daqui, ela é uma função incompleta. E por ela ser incompleta, ela vai ser simétrica em relação ao eixo do y, tá? Então, por exemplo, se esse ponto aqui, ó, ele é 1 para x, esse ponto aqui vai ser menos 1, tá? Então, quando o meu b é igual a 0, a gente tem uma função toda simétrica em relação ao eixo de y. Agora, olha quando o meu A é negativo, ela é virada para baixo, ó. O meu A que é negativo, ela é virada para baixo. Eu não tenho valor de C, então meu valor de C é igual a 0. Então, onde ela corta no eixo do Y? Sim, no 0, tá? Olha essa daqui ao lado, ó. Quando a gente resolve, a gente também tem que o delta é igual a 0. Então, a gente tem que o ponto, que é as raízes, também é o mesmo ponto de vértice. O meu A é negativo, portanto, ela é virada para baixo. O meu item, o meu coeficiente C, ele é menos 2, portanto, corta aqui no eixo de y em menos 2. E a última função aqui que eu trouxe o gráfico para vocês, ó. O meu C é menos 2, então vai cortar em y no menos 2. Ela é negativa, portanto, ela é virada para baixo. E quando a gente substitui os valores, nós descobrimos que sim, que ela não tem raiz. Então, por ela não ter raiz, a gente consegue descobrir que o delta vai dar um valor negativo. Então, por o delta dar um valor negativo, ela não vai cortar o eixo do x, tá bom? Que é o mesmo caso dessa daqui, tá? Não temos valores que cortam, ó, pode observar, nenhum valor aqui deu 0. Então, quando eu quero fazer uma intersecção com um eixo de x, talvez eu fale intersecção, tá? Mas o correto é interseção. Então, entenda a interseção. Com o eixo de x, vai estar escrito assim, ó, OX, tá? Que é o eixo de x. Eu tô, na verdade, falando para vocês o quê? Com aquelas todas as informações que eu falei do gráfico anterior, como é que eu descubro? Como é que eu posso resumir essas informações, talvez, para fazer um mapa mental? Isso aqui dá para fazer um mapa mental bem legal.
Eu posso usar esse quadro e esse quadro aqui que eu trouxe para vocês, porque ele é um resumo do que vai acontecer. Então, quando eu quero saber onde vai cortar no eixo do x, eu vou primeiro fazer o seguinte, eu vou fazer o delta, tá? Quando eu faço esse delta, eu vou acontecer 3 casos. Ou esse delta é igual a 0, ou ele é menor, ou ele é maior do que 0. Então, o que é um delta maior do que 0? É um delta que vai dar, por exemplo, 1, 2. Não quer dizer que vai ser 69, 72, tá? Não. O 1 já resolve. Então, dê um valor que é maior do que 0. Se o meu A for maior do que 0, ela é virada para cima e eu tenho 2 raízes. Se o delta deu maior do que 0 e meu A é negativo, ela tem 2 raízes e ela é virada para baixo, tá? Então, de uma forma geral, como que eu posso entender isso? Se o A é maior do que 0, ela é virada para cima. Se o meu A é menor do que 0, ela é virada para baixo. E eu vou falar só do delta daqui para frente. Se o meu delta dá 0, o x' é igual ao x duas linhas e a gente só tem uma interseção no eixo de x. Se meu delta é negativo, ela fica voando, ou seja, ela não vai cortar o eixo do x, tá? Então, assim a gente conseguiu resumir todas as informações, basicamente, que eu queria passar nos gráficos anteriores que eu mostrei para vocês. Quando eu quero fazer uma interseção com o eixo de y, o que, na verdade, eu preciso fazer é só um detalhe bem simples. Eu preciso, no lugar aqui ó, do x, substituir por 0. Então, ó, vai ficar a vezes 0 ao quadrado mais b vezes 0. Por quê? Aqui dá 0, aqui dá 0. E eu descubro assim que, na verdade, né, então, que quem corta o eixo do y é quem? Exatamente, o meu termo independente, o meu coeficiente c. Tá, e como que é a soma e produto? Como é que eu vou fazer? Bom, para eu fazer uma raiz, eu posso estar usando a fórmula lá da equação do segundo grau, que a gente chama da equação de Bhaskara, que é essas fórmulas aqui. Então, eu vou descobrir quem é o x1 e vou descobrir quem é o x2. Mas a soma e produto, ela se torna mais rápida e mais fácil para a gente estar resolvendo. Talvez você aí em casa está falando assim para mim, mas professora, eu não sei fazer soma e produto porque é muito difícil. Não, não é. O que é soma e produto? A soma e produto é esse quadro aqui, ó, tá? Só que ela tá escrito, eu tirei print do livro de vocês, ele tá errado. Então, o que tá errado? Aqui é um sinal de mais, tá? Então, a soma da raiz 1, do x1 mais a soma do x2 vai dar sempre o menos b sobre o a. Já o x1 vezes o x2 vai dar o c sobre a. Então, isso daqui vocês vão ter que memorizar. Mas não é tão difícil quanto parece, porque eu trouxe um exemplo aqui para a gente fazer. Então, o que eu vou fazer primeiro? Eu vou escrever sempre assim, ó. Eu posso escrever S de soma, tá? Mas se tu quiser, tu também pode colocar x1 mais x2. Eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever um S de soma e x1 mais x2, para a gente poder lembrar que eu estou falando da soma das raízes, tá? Mas vocês podem escrever só S ou x1 mais x2. No meu caderno, quando eu estou fazendo sozinha, eu acabo colocando só S. Então, a soma vai ficar o quê? Menos b sobre a. Então, eu vou escrever menos b sobre a. Quem é o b? Menos 5. Então, vai ficar menos 5 mais 5 sobre 1. Então, a soma tem que dar o quê? 5, tá? O produto é a multiplicação. Então, x1 vezes x2. E tem que dar quem? Tem que dar o c sobre o a. Quem é o c? 6. O meu a é 1, então vou deixar o 6. Primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte, eu vou listar todas as possíveis multiplicações que vão dar 6. Então, eu vou escrever assim, quem que eu posso multiplicar e dar 6? Eu posso multiplicar o 6 e o 1, certo? Aí, eu vou fazer o seguinte teste. Quanto que dá 6 mais 1? Bom, 6 mais 1 vai dar 7. Só que a soma tinha que dar 5. E é por isso que 6 e 1 não é a resposta, eu vou descartar. Quem mais eu posso somar que dá 6? Multiplicar que dá 6. Bom, eu posso multiplicar o 2 e o 3. Mas quanto que dá 2 mais 3? Dá 5. Opa!
achei quem é a minha resposta, é o 2 e o 3. Então, a minha dica para vocês é a seguinte: eu vou deixar uma lista para a gente resolver por soma e produto, para a gente fazer esse exercício, porque a gente só aprende soma e produto fazendo exercício mental. Então, vocês vão começar sempre fazendo a lista dos produtos e testando esses produtos que vocês pensaram em soma. Depois que vocês terminarem a lista, vocês vão usar como regra o seguinte: vocês viram a função do segundo grau e querem descobrir as raízes, ou uma equação do segundo grau e querem descobrir as raízes. Aí vocês pensaram ali mais ou menos 1 minuto e não chegaram na raiz correta, então faz o delta, porque provavelmente vai dar um valor negativo ou vai dar uma fração, porque daí a gente não consegue pensar de primeira, tá? Mas o primeiro exercício sempre é listar todas as possíveis multiplicações. Aqui eu trouxe um problema bem clássico de vestibular, tá? Ele traz pra gente um gráfico e pergunta: qual que é a função? Então, qual função origina esse gráfico? E uma das coisas que eu não falei com vocês no slide anterior é sobre essa parte aqui de baixo, tá? Mas eu vou explicar ela nesse exercício, por isso que eu não falei. Então, o que estava escrito ali? Ó? Tá escrito assim, ó, que a minha função, ela pode ser definida com A vezes, abre colchetes, x menos x' vezes x menos x, duas linhas. Que o x', na verdade, é o x1 e o x duas linhas é o x2, tá? Então, para que situação isso aqui funciona? Funciona quando eu sei quem é uma raiz, quem é outra raiz, e eu sei um ponto dessa função, que não seja o x1 e o x2, que no caso aqui é onde corta aqui no y, né? E assim eu consigo descobrir qual foi a função que gerou aquele gráfico, tá? Então, primeira coisa, quais são as coordenadas desse ponto aqui? Bom, esse ponto ele é 0 para x e menos 4 para y. Quem é as raízes? São os valores que cortaram no eixo de x, então é menos 2 e 1. Aí eu vou escrever o seguinte: A, abro colchetes, abro parênteses. O x fica, porque o x é da fórmula mesmo, menos o 2, vou fechar. Vou multiplicar por x menos x2, que é 1. E o que eu vou fazer agora é arrumar esse sinal aqui no meio. Então, vai ficar x menos x, aí menos com menos, mais 2. E aqui vai ficar x menos 1. Então, vai ficar A, abro colchetes, x vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 1, menos x. 2 vezes x, mais 2x. 2 vezes menos 1, menos 2. Simplificando, juntando os termos semelhantes, eu fico com x ao quadrado mais x menos 2. Se eu esqueço desse A, eu acabo vindo aqui, ó, e marcando a letra C, só que não é a letra C, tá? Aí, o que é a última coisa que eu preciso fazer agora? Eu preciso substituir esse ponto para descobrir quanto que é o meu A. Então, eu vou fazer o seguinte: no lugar do x eu vou colocar 0, então 0 mais 0 menos 2. E eu vou fazer o quê? Vou igualar ao meu y, que é menos 4, tá? Então, eu vou até anotar aqui para vocês depois anotarem aqui, vocês vão substituir a partir de então o 0 no x e o menos 4 no y. Então, eu tenho que menos 2a é igual a menos 4. Portanto, assim eu descubro que o meu a vale 2. Se o meu a vale 2, eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar essa daqui e vou escrever aqui em cima, tá? Então, vai ficar aqui 2 vezes x ao quadrado mais x menos 2. É igual à minha função. E o que é que eu vou fazer agora? Sim, a propriedade distributiva. Fica 2x ao quadrado mais 2x menos 4, ou seja, letra D, tá bom? Por hoje era isso, um beijo para vocês e até uma próxima.